Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Hoje nós chegamos ao nono episódio dessa nossa série do trimestre, que tem o tema, como você já sabe, alusões, imagens e símbolos. A gente está estudando profecias, né? E o título de hoje é uma continuação do episódio da semana anterior, que é Nos Salmos, parte 2. Se você já se sentiu, de alguma forma, perdido, questionando por que que o mal parece vencer, ou por que que Deus ele demora tanto para agir, às vezes, pelo menos da nossa percepção, saiba que você não está sozinho nessa. E os salmos já antecipavam muito desse sentimento, né? Como você pode saber, os salmos eles são como uma espécie de diário da alma humana, né? Mostrando ali pessoas reais, pessoas que têm dúvidas, medos, alegrias, esperanças, pessoas que conversam sinceramente com Deus e elas registram tudo isso em forma de poesia, de cântico. Então os salmos, eles mostram pra gente que a fé, ela não é feita só de respostas prontas, de pessoas inabaláveis que não sentem outra coisa a não ser uma certeza absoluta. Não. A fé ela tem a ver com relacionamento, tem a ver com confiança e tem a ver, inclusive, com fazer perguntas difíceis. Por isso, hoje a gente vai explorar juntos como é que os salmos eles falam sobre sofrimento, justiça, esperança e a missão de levar as bênçãos de Deus para além das nossas fronteiras e o que que isso tudo tem a ver com o contexto do estudo das profecias, tá certo? Então a gente vai ver que Deus ele não está preso a um grupo, a um lugar. Deus ele deseja que a sua graça alcance todas as pessoas em todos os cantos do mundo e é sobre isso que as profecias falam. Então se prepara porque a gente vai descobrir hoje como é que a adoração, a honestidade e a missão se misturam nesses textos tão antigos, mas tão atuais ao mesmo tempo e que isso tudo tem a ver com profecia, tá certo? Então vamos lá. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Assina aqui, ó, clica aqui no sininho, assina as notificações para você receber sempre que um vídeo sair aqui no canal, para você não ficar fora da nossa comunidade de estudo da Bíblia. Que a gente tem não só a lição, mas também nossos cursos de interpretação bíblica, de teologia bíblica, para você se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, tá certo? E se você já é de casa, se você já conhece o nosso conteúdo, já conhece o nosso ministério, deixa o seu like no vídeo, já de antemão, na confiança, naquela fé de que o vídeo vai ser bacana, e assim você ajuda esse vídeo, né, e o nosso canal, o nosso ministério aqui, a continuar alcançando outras pessoas também, tá certo? Então vamos para o estudo dessa semana. Os salmos, eles são como uma espécie de espelho da alma humana. Quem é que nunca se perguntou por que que o mal parece vencer, né? Por que que as pessoas ímpias parecem prosperarem e os santos, né, os justos, parece que eles ficam para trás? Por que que parece muitas vezes que Deus demora tanto para agir diante da injustiça no mundo? É nos salmos que nós encontramos pessoas reais que têm dúvidas, medos, raiva, alegria, esperança. Os salmos eles não escondem o sofrimento humano, eles mostram a alma humana pelo que ela é. Por exemplo, o Salmo 73, ele mostra alguém quase desistindo da fé quando ele vê pessoas más que prosperam, enquanto aquelas pessoas que são justas, que buscam fazer o bem, acabam enfrentando dificuldades. Mas ali, a resposta ela não vem de um argumento complicado, de uma elaboração filosófica, vem de uma experiência do salmista com o próprio Deus. O salmista diz no verso 17: Até que eu entrei no santuário de Deus. Ou seja, é quando a gente se aproxima de Deus que a gente começa a enxergar além do que aquilo que está diante dos nossos olhos. A vida ela é cheia de altos e baixos. E os salmos eles não ignoram isso. Por exemplo, o Salmo 46 diz pra gente que mesmo quando tudo parece desabar, Deus ele é o nosso refúgio, a nossa força. Ele sempre está pronto para nos ajudar nas dificuldades. Deus ele não promete a ausência de problemas na nossa vida, mas ele sempre garante a sua presença ao nosso lado, uma presença que acalma o nosso coração no meio do caos. No Salmo 46:10 ele diz: Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ou seja, fique quieto, abra o seu coração, abra os seus ouvidos, os seus olhos e perceba a minha presença e saiba que eu estou agindo. Talvez não do jeito que você possa achar que seja melhor, mas eu estou agindo porque eu sei o que é melhor para todo mundo.
Isso lembra pra gente que confiar em Deus, veja, não é fingir que está tudo bem, é saber ter a certeza de que Ele está conosco mesmo nos piores momentos. A questão da justiça também aparece muito nos salmos, né? Tem salmos que clamam por justiça, como o 75, mostrando que Deus ele não é indiferente ao sofrimento humano, mas ele julga com retidão, ele sabe todas as coisas, por isso ele pode fazer um julgamento muito mais adequado. O juízo de Deus também, ele não tem a ver com castigo apenas, com punição, mas é também sobre restauração, sobre esperança para quem sofre, sobre colocar as coisas no seu devido lugar, consertar aquilo que está quebrado. E quando a perseguição ou sofrimento parecem não ter fim, como por exemplo é descrito no Salmo 22, né? Deus, por que me desamparaste? Aquele mesmo verso que Jesus vai citar lá no Getsêmani, né? Nós aprendemos que Deus ele registra cada lágrima e ele promete consolo e justiça no tempo certo. Então, no fim, os salmos eles ensinam pra gente que nós podemos levar tudo para Deus. Você tem dúvida? Leve a Deus. Está sentindo uma dor? Compartilhe ela com Deus. Você está feliz porque a alegria e os seus sonhos estão chegando a algum lugar? Demonstre sua gratidão a Deus. Os salmos eles mostram que a fé verdadeira não é feita só de respostas, mas é de relacionamento. E no relacionamento nem sempre a gente entende ou compreende tudo, mas a gente segue numa confiança plena. Ou seja, mesmo sem entender, nós podemos confiar que Deus está escrevendo uma história maior do que aquela que nós conseguimos observar. E nessa história, o bem vence o mal no final e toda injustiça será redimida. Nós já citamos aqui o Salmo 46, eu quero me aprofundar um pouco mais sobre ele agora, né? Porque o Salmo 46 ele fala direto ao nosso coração quando tudo parece que está desabando ao nosso redor. E ele começa já com uma afirmação muito poderosa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o verso 1, abrindo de cara esse salmo tão majestoso. E esse salmo ele é tão poderoso que não é à toa que tanta gente recorreu a ele em tempos de crise, seja pessoal, familiar ou até mesmo quando o mundo parecia mergulhado em guerras e confusões. Porque nesse salmo, o salmista ele descreve cenários muito extremos, né? E aí ele compara com montanhas caindo no mar, nações em tumulto, mas ele insiste: portanto, não temeremos. Isso é o verso 2. Ele fala, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, por isso a gente não precisa temer. E aí, mesmo descrevendo todos esses problemas, a introdução já deixa claro, confiamos nesse Deus que é a nossa fortaleza. Ou seja, essa confiança ela não vem de achar que os problemas vão sumir de uma hora para outra, mas está em saber que Deus ele está presente, ativo, é poderoso, está no controle de tudo, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. No meio de todo esse caos, o Salmo ele traz uma imagem muito linda. No verso 4 ele diz, olha, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jerusalém, muito diferente de outras cidades antigas, não tinha um rio natural, como por exemplo o Egito com o Nilo, né? Então, o salmista está falando de algo além da geografia. Ele está apontando aqui para a presença de Deus como uma verdadeira fonte de água viva, de alegria, mesmo em meio a tanta aridez, tanto sofrimento. E essa presença é aquilo que sustenta, que protege, que renova, que hidrata, que nutre. Lá no Apocalipse, essa mesma imagem vai se ampliar no capítulo 22, verso 1, com um rio de água viva que flui do trono do próprio Deus, ou seja, mostrando para a gente que a provisão divina é eterna e ela vai durar para todo sempre. Então é importante, né, a gente tomar cuidado para não cair na armadilha de achar que Deus ele está sempre do nosso lado só porque a gente pertence a um grupo, a uma igreja ou uma nação, porque o Salmo 46, por mais poderoso e grandioso que ele seja, por mais que ele seja usado, né, para várias pessoas encontrarem conforto e saberem que Deus está do nosso lado, ao mesmo tempo ele não é uma carta branca para justificar as nossas ações, os nossos conflitos com outras pessoas, como se Deus ele fosse uma propriedade exclusiva de um povo. Né? Isso aconteceu muito com o povo de Israel. Ah, Deus está do nosso lado, então a gente pode fazer o que bem entender, que Deus sempre vai cuidar da gente. Mas, por exemplo, o profeta Jeremias, ele já alertava a gente que não basta invocar o templo do Senhor, o nome do Senhor, ou pertencer ao povo do Senhor para garantir a proteção e a confiança que o Salmo 46 vão colocar para a gente. Né?
O verdadeiro refúgio, ele está em Deus, ele não está em estruturas humanas, em identidades coletivas, nações, religiões. Então, o ponto alto do Salmo aqui é o convite que Deus faz para cada um de nós para descansarmos nele. Por isso o verso 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse não é um chamado à passividade, para a gente não fazer mais nada e simplesmente falar, não, Deus vai resolver tudo, então eu não preciso fazer nada. Não. É simplesmente um chamado para uma confiança tranquila, ou seja, para nós não ficarmos ansiosos, estressados, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. É como se o próprio Deus estivesse dizendo para a gente: olha, para de ficar tentando controlar tudo, apenas confie em mim, eu serei exaltado entre as nações. Por quê? Porque eu sou orgulhoso, porque eu quero as glórias? Não, eu serei exaltado porque as nações irão reconhecer quão grandioso eu sou e como o meu poder está mantendo esse universo unido, coeso, funcionando. O mundo não vai explodir se você parar por um momento e confiar em mim. Então, essa quietude, essa confiança silenciosa é o que a gente pode chamar nos Salmos de relacionamento. Não é simplesmente um conhecimento intelectual, não, eu sei que Deus é capaz de fazer isso, mas aí a gente continua ansioso, continua tentando controlar todas as coisas. Não. É se aquietar e saber, pela experiência, que Deus está presente ao nosso lado. Ele está agindo, ele está cuidando, mesmo quando nós não vemos saída. Então a mensagem do Salmo 46, ela é muito clara para nós hoje. Em vez da gente buscar segurança em grupos, instituições, respostas fáceis, nós somos convidados a confiar em Deus como nosso único refúgio. Ele é o Deus que faz cessar as guerras, que quebra arcos, lanças, que joga fora armas. É o que o verso 9 diz. Então eu meio ao barulho ali do mundo, a todos esses ruídos, essas notícias, né? E aí a gente está estudando profecia, e aí muda o Papa, uma guerra lá no Oriente Médio, outra guerra lá na Ucrânia, não sei o quê, e o presidente dos Estados Unidos jogando taxa para todo lado, e aí, será que a economia vai explodir? Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo controlar as coisas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então quando você está estudando profecia, em meio a todo esse barulho, todo esse ruído, Deus está nos chamando nos Salmos ao silêncio da confiança. Não importa o tamanho da crise, nós podemos descansar na certeza de que o Senhor dos Exércitos está conosco e de que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu acabei de citar Jeremias, né? Mas agora eu quero convidar você para ir lá no livro de Jeremias, no capítulo 4, versos 23 a 26, porque ali nós vamos ver uma das visões mais impactantes do Antigo Testamento. Ali o profeta ele vai contemplar a terra de Judá completamente devastada, sem forma e vazia, né? Um termo muito parecido com aquele lá da criação ou da pré-criação. Os céus escurecidos, as montanhas tremendo, os animais, as aves fugindo, toda a cidade em completa ruína. E essa descrição ela não é por acaso. Jeremias ele usa a mesma expressão lá de Gênesis 1:2, quando ele diz que o mundo ainda era um caos antes da criação. É como se diante desse juízo de Deus sobre o pecado do povo, tudo voltasse ao ponto zero, como se a criação nunca tivesse existido ou que ela tivesse sido completamente desfeita. O que Jeremias ele está tentando dizer para a gente é que o pecado ele não afeta só o relacionamento entre Deus e as pessoas. O pecado ele desorganiza toda a ordem da vida e da natureza. O povo de Judá, ao se afastar de Deus, trouxe sobre si mesmo uma destruição tão profunda que até a terra fértil em que eles viviam virou um deserto. A vida desapareceu. O caos que o profeta vê nada mais é do que um retrato do resultado final do afastamento de Deus. Tudo perde sentido longe de Deus. A beleza desaparece, o propósito se vai. Só que, em meio a esse cenário sombrio, Jeremias, lá no verso 27 do capítulo 4, ele traz uma palavra surpreendente. Ele diz: toda essa terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Então você vê, aqui Deus ele revela que apesar do juízo severo sobre o pecado, as coisas não vão acabar assim. Ele não vai acabar com tudo. Ele vai deixar um remanescente, uma pequena parte preservada, uma pequena sementinha de esperança. Ou seja, o coração de Deus é um coração justo. Ele não ignora o pecado, mas ele também é misericordioso. Ele sempre deixa aberta a possibilidade de arrependimento e de restauração.
E essa promessa de não destruição total, ela vai justamente apontar para a fidelidade de Deus em manter viva a chance de um novo começo. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus preserva um povo, uma esperança, um futuro para cada um de nós. Isso vai se repetindo ao longo da Bíblia, né? Noé, após o dilúvio, né, é preservado. Após o exílio, Israel é trazido de volta para Jerusalém. A promessa de uma nova criação com a morte e a ressurreição de Cristo. Jeremias ele ensina para gente que o juízo de Deus nunca é o fim da história. Sempre existe a possibilidade de um recomeço para quem se volta para ele. Então Jeremias 4, 23 e 27 lembra para gente que o pecado ele traz sim destruição real, mas a misericórdia de Deus é muito maior. Ele sempre preserva uma centelha de esperança e ele sempre está pronto para reacender a vida e restaurar aquilo que foi perdido. Voltando agora para os Salmos, o Salmo 47 traz um convite muito vibrante para que nós celebremos, né? Agora, o interessante do Salmo 47 é que ele está situado entre dois salmos que exaltam justamente a cidade de Deus, Sião. O Salmo 46, que a gente já viu, e o Salmo 48. Enquanto o Salmo 46, como nós vimos, fala do Senhor como nosso refúgio em meio ao caos, o 48 vai exaltar a beleza e a segurança de Jerusalém. O Salmo 47, então, ele vai ampliar esse foco, né? Agora, não só Israel, mas todos os povos são chamados a reconhecer e a celebrar o reinado absoluto de Deus. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus todas as nações com voz de triunfo. É assim que começa o Salmo. E aqui o louvor, ele não está restrito, como você vê, a um povo específico, a um lugar, a uma nação, a uma instituição. É um convite universal ao louvor, mostrando que Deus ele é rei sobre toda a terra. Ele é digno de adoração de todas as nações. Não é esse exatamente o contexto da adoração lá em Apocalipse? Todas as nações, povos, tribos, línguas, chamados para estar diante do Cordeiro. Aqui no Salmo, no contexto do templo, é, esse salmo, esse cântico, essa poesia era usada justamente nas grandes festas de celebração, como, por exemplo, a festa dos tabernáculos ou as celebrações ali de renovação da aliança, onde o povo se reunia para lembrar que a sua segurança, a sua vitória, não vinham de reis humanos, não vinham de exércitos, vinham do próprio Deus. E o gesto aqui de bater palmas e aclamar era algo muito típico das procissões de vitória daquela época, como quando um rei ele retornava triunfante, né, e o povo batia palmas, acenava ali com palmeiras e tudo mais. Mas aqui, o rei não é um conquistador terreno, é o próprio Senhor, Yahvé. Ele subiu com júbilo ao som de trombeta. Essa imagem lembra para a gente tanto a arca sendo levada ao Monte Sião, quanto a exaltação de Deus ao trono celestial. Então, o Salmo 47 ele destaca ainda que Deus ele não só protege Israel, mas ele submete todas as nações ao seu cuidado e ele escolhe a herança do seu povo. Isso aponta para o fim das guerras, dos sofrimentos, antecipa o tempo em que todos reconhecerão a justiça e o amor de Deus. O salmista ele enxerga pela fé, de forma profética, a vitória final do Messias, quando os príncipes dos povos se reúnem como o povo do Deus de Abraão. Ou seja, uma adoração universal, inclusiva, para todos os povos, sem barreiras nacionais, sem limites étnicos. Quando a gente vai para a tradição cristã, o Salmo 47 ele é especialmente lido no dia da Ascensão, porque o versículo 5 fala que Deus subiu com júbilo, né? E esse texto ele é entendido na tradição como uma profecia da ascensão de Jesus ao céu. 40 dias ali após a sua ressurreição, ele se despede dos discípulos e volta para o céu. Lembra lá dos anjos aparecendo e falando: olha, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer, ele vai voltar, né? Então, a alegria desse salmo acaba se transformando na celebração da vitória de Cristo, né? É claro que aqui no texto você não enxerga isso, mas nas entrelinhas, de forma profética, era isso que o salmista estava se referindo. Ou seja, a celebração da vitória de Cristo que reina sobre todas as coisas e reúne todos os povos em torno de si. Então, o Salmo 47 ele é mais do que simplesmente um hino de júbilo, de vitória, é um lembrete de que a verdadeira segurança está no reinado de Deus, um reinado que inclui, que acolhe, que transforma todos os povos. E esse Deus nos convida a trocar o medo pelo louvor e a celebrar com
com alegria esse Deus que reina soberano e que compartilha sua vitória com todos aqueles que confiam nele. O Salmo 75 é uma canção de confiança e esperança no Deus que julga com justiça, mesmo quando o mundo parece dominado pela arrogância e pela injustiça. O salmo começa com um louvor coletivo. Ele diz: Graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala das tuas maravilhas. Essa é a abertura do salmo. E esse sentimento de gratidão, ele não nasce de uma situação tranquila. Ele nasce da certeza de que Deus está presente e de que ele age em favor do seu povo, mesmo quando tudo parece instável. E o texto ele vai seguir com uma fala direta de Deus, né? Parafraseando, o salmista ali recebendo essa palavra de Deus e colocando na música, onde Deus diz: No tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes os seus alicerces. Então aqui Deus ele afirma que o juízo pertence a ele e que tudo acontece no tempo certo, no tempo devido, não no nosso tempo, não na nossa expectativa. Por isso, quando a gente vê injustiça, opressão, é bastante natural a gente sentir ansiedade e querer resolver tudo com as próprias mãos. Mas o Salmo lembra pra gente que a estabilidade do mundo não depende dos poderosos, não depende dos sistemas humanos, das nossas ideologias, depende do Senhor. É Ele quem sustenta as colunas da terra. E aí, a partir do verso 4, Deus ele vai advertir os arrogantes, os ímpios, parem de se vangloriar, não levantem os punhos em rebeldia. Ou seja, o Salmo aqui denuncia a autossuficiência e a soberba do ser humano como as grandes armas do inimigo, né? Grandes perigos espirituais. O Salmo deixa claro que a verdadeira exaltação ela não vem de esforços humanos, ela vem de Deus. É Ele quem nos eleva, quem nos sustenta, quem nos exalta. Pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga e Ele decide quem se levantará e quem cairá. São os versos 6 e 7. E aí no verso 8 aparece uma imagem muito forte. Pois o Senhor tem na mão um cálice cujo vinho espuma, e todos os perversos o bebem até a última gota. É claro que aqui o cálice simboliza justamente o juízo de Deus, a sua ira sendo derramada sobre as nações. Essa é a imagem profética que vai aparecer lá em Apocalipse, né? Ou seja, o juízo de Deus ele é certo, ele é inescapável para aqueles que persistem em fazer o mal. Por mais que pareça que Deus está tardando o seu juízo, justamente porque ele é misericordioso, né? Mas o seu juízo é inescapável. Só que para os justos, o Salmo ele termina com uma promessa. Eu destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Essa esperança na justiça futura de Deus é aquilo que dá coragem para a gente agir com justiça hoje, já na nossa situação, sem ceder à tentação de buscar a segurança por meios próprios, por vingança, por força, por maquinações, por meios injustos. Esperar pela justiça de Deus pode gerar uma certa ansiedade na gente, mas o Salmo 75 justamente nos convida a confiar e vivermos com humildade, praticando a justiça agora, já nos nossos dias, sabendo que o futuro está nas mãos de um juiz que não falha jamais. Assim, a nossa esperança não é uma esperança passiva, inócua, é uma esperança que nos move a sermos agentes de transformação, de justiça na nossa sociedade, mesmo no meio de tanta insegurança, porque nós sabemos que Deus exaltará aqueles que lhe pertencem e ele fará justiça plena no tempo certo. O Salmo 67 é um convite para nós enxergarmos a fé de Israel como uma bênção que não se limita a um só povo, mas que transborda para alcançar todas as nações. O Salmo começa pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Só que aí, logo em seguida, o salmista deixa claro o propósito dessa bênção, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e que a tua salvação seja conhecido entre todas as nações. Ou seja, Deus ele abençoa o seu povo não para que eles guardem isso para si, mas para que todos possam conhecer o amor, a justiça e a salvação do Senhor.
O centro aqui do Salmo está justamente no verso 4, que diz: Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias as nações da terra. Ou seja, aqui nós vemos que o desejo de Deus é que todos os povos experimentem alegria, justiça, direção. O Deus de Israel aqui é apresentado como o criador e juiz de todos, não só de um grupo. E isso ecoa justamente outros textos bíblicos, como Isaías 56:7, onde Deus ele declara que a sua casa será casa de oração para todos os povos. E também Apocalipse 14:6, onde o evangelho eterno é proclamado a cada nação, tribo, língua, povo. O salmista ele termina com uma promessa e um desafio. A terra deu o seu fruto. Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Deus nos abençoa e todos os confins da terra o temerão. Versos 6 e 7. Então, a bênção recebida aqui por Israel deve ser ali um chamariz, algo que vai atrair outros povos para esse Deus que cuida de Israel. Então, não é aqui um privilégio exclusivo do povo de Israel, é um chamado para a missão, para anunciar esse Deus maravilhoso. Esse temor que é mencionado no final aqui, né, todos temerão a Deus, não é um temor no sentido de ter medo dele, mas é um respeito, é uma admiração por esse Deus que age com justiça, com generosidade. Então o Salmo 67, ele ensina pra gente que a fé verdadeira é sempre uma fé generosa. Quando Deus ele abençoa, ele espera que nós sejamos canais e não reservatórios, distribuição e não acumulação. O amor de Deus ele não cabe numa fronteira, numa cultura, numa igreja só. Ele quer que todos nós experimentemos a sua bondade. Por isso que a missão do povo de Deus é irradiar essa luz, é acolher, compartilhar e convidar a todos para poderem fazer parte desse grande nós, dessa grande família abençoada. Quando nós vivemos dessa forma, nós nos tornamos a resposta à oração que o salmista faz, que todos os povos louvem e que todos conheçam o Deus que salva, que guia e que traz justiça. Por fim, o Salmo 133 lembra para a gente que a verdadeira unidade entre o povo de Deus não é simplesmente um ideal bonito, mas é o caminho por onde a bênção divina vai fluir para todas as nações. Para a gente não cair na armadilha da complacência, achando que já cumprimos o nosso papel só porque nós fazemos parte de uma comunidade escolhida, de uma igreja específica, né? A gente até usa termos como, eu sou parte da igreja verdadeira. Nós precisamos cultivar uma fé aberta e generosa. O que isso quer dizer? Uma fé que alcance outras pessoas. O óleo da unção que descia sobre Arão, que é o símbolo aqui do Espírito Santo, ele não ficava simplesmente restrito à cabeça de Arão, ele escorria até as vestes, né? Tomando conta de tudo, impregnando tudo, mostrando que a bênção ela não é só para o líder ou para um grupo específico, mas para todo o corpo, toda a igreja, toda a comunidade de fé, para todos aqueles que se deixam alcançar por Deus. Um passo importante na nossa comunidade de fé é a gente rejeitar qualquer tipo de exclusivismo espiritual. Deus ele nunca quis que o seu povo fosse um clubinho fechado. Ele sempre quis que eles fossem um canal, que nós fôssemos um canal de bênção para o mundo inteiro. Deus já havia tido essa promessa lá atrás com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O orvalho do Hermon, que traz vida a regiões distantes, ilustra justamente essa bênção que vai além das fronteiras, né? É um orvalho que vai alcançar pessoas, culturas diferentes. E essa ilustração é usada aqui no Salmo. Um outro caminho é valorizar também a oração e o serviço coletivo. Ou seja, reconhecer que a missão, ela não parte só dos nossos esforços, mas ela é guiada pelo Espírito de Deus. A igreja primitiva, ela só foi capaz de impactar o mundo justamente porque ela buscava essa direção em unidade. A gente vê isso lá no Salmo, ou no livro de Atos, nos capítulos 1 e 2, né? Além disso, a gente precisa estar atentos ao agir de Deus. Deus, ele age fora dos nossos círculos. Por isso a gente precisa reconhecer que o Espírito ele já trabalha em corações além dos nossos limites. Como, por exemplo, lá em Atos também vai acontecer isso na casa de Cornélio, aquele centurião romano, também do etíope eunuco, né? Pessoas que já foram alcançadas pelo Espírito de Deus muito antes dos apóstolos mesmo chegarem até eles. E por fim, o Salmo 133 ele ensina pra gente que a vida plena, que a bênção eterna, elas estão ligadas à comunhão e à humildade, à entrega a Deus.
A nossa missão é de ser ponte. Nós não fomos chamados para sermos muros. Nós somos canal e não uma caixa d'água. Nós somos encanamento para levar, para hidratar, para levar água para todo mundo, e não uma caixa d'água fechada para poder ficar guardando para nós mesmos, né? Quando nós vivemos assim, dessa forma expansiva, nós estamos testemunhando que Deus ele está agindo em todos os lugares e de que ninguém tem monopólio sobre a sua graça ou sobre o futuro que ele prepara para todos. Tá certo? Então, quando nós olhamos para os salmos, para as lições que esses cânticos, esses poemas nos trazem, a gente pode perceber que Deus ele conhece profundamente as nossas emoções, ele sabe das nossas dúvidas, ele vê as nossas lutas e ele não se afasta do nosso sofrimento. Ele caminha conosco, oferecendo refúgio, esperança, direção, mesmo quando tudo parece perdido. A justiça de Deus, ela não é sobre castigo, ela é sobre restaurar e trazer um novo começo, colocar as coisas no seu devido lugar, consertar aquilo que está quebrado, mesmo quando nós falhamos ou nos afastamos dele. Nós somos constantemente lembrados de que a bênção de Deus não é exclusividade de um grupo, é um convite para nós sermos canais da sua graça e alcançarmos, abençoarmos todos ao nosso redor. Lembre-se que a verdadeira fé não se fecha em si mesma, ela transborda em generosidade, em acolhimento, em missão. A nossa confiança não está numa placa de igreja, num prédio, numa instituição, ela está na presença viva de Deus que sustenta, renova e transforma. Quando nós vivemos em unidade, em humildade, em serviço, nós nos tornamos parte da resposta de Deus para um mundo que tanto precisa de luz e esperança. Então, que você escolha hoje confiar em Deus de todo o seu coração e compartilhar a sua bondade, ser ponte de bênçãos para que as pessoas possam atravessar para o lado de Deus. E se de alguma forma essa mensagem ela tocou você, eu quero convidar para que você se inscreva aqui no canal Cristãos Cansados, para que você possa receber, né, as nossas reflexões que saem todas as semanas, para você se fortalecer na fé, se sentir motivado a viver com o propósito de abençoar também outras pessoas. Tá certo? Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.